Eu gosto de saber sobre outras famílias, saber como é a rotina de outras famílias, saber o que outras mães decidiram para os seus filhos. Muitas vezes isso me inspira e me faz refletir. Então eu quis compartilhar com vocês algo que é uma decisão minha, é uma rotina da nossa família, porque de repente pode fazer sentido para você, pode ser uma reflexão para você, pode te ajudar com alguma decisão que você tenha para tomar. Minha filha só assiste 3 desenhos e alguns filmes às vezes também, mas eu faço uma escolha um pouco rigorosa do que ela assiste com frequência. Pode até ser que de vez em quando ela acabe assistindo, principalmente em outros lugares, não na nossa casa, alguns outros desenhos, alguns outros filmes que não passaram pelo meu critério, mas o que é repetitivo na vida dela eu faço uma escolha muito rigorosa. E nós usamos tela aqui em casa. Essa é uma culpa da qual eu já abri mão. Se você lida com essa culpa, seja com telas ou com alguma outra, eu vou deixar aqui no card o vídeo sobre culpa, porque vale muito a pena assistir para te ajudar a lidar com culpa na maternidade de maneira geral. Nós usamos tela, mas é sempre o mínimo possível. Então, durante o dia, a maior parte dos dias na nossa rotina, na rotina, eu tenho uma rotina bem, assim, pouco flexível com a Helena. A gente tende a seguir as mesmas etapas durante a semana e nela não tem telas durante o dia. Ela assiste tela à noite, porque ela chega muito cansada da escola e tudo bem, né? De vez em quando, em alguns momentos selecionados, a gente não vê isso como uma coisa ruim, mas essa é uma escolha nossa, né? Quero deixar claro que essa é uma decisão nossa, uma escolha nossa. Vocês têm autonomia, só vocês podem saber o que é o melhor para a família de vocês. Eu acho que a gente tem que pegar o que é a recomendação de especialistas, e aqui eu não estou me colocando como especialista nesse assunto, né? Estou me colocando como mãe também, como vocês. Eu fui lá, peguei a recomendação dos especialistas, psicólogos infantis, e adaptei para o que faz sentido na minha vida, que faz sentido para minha família, para minha filha. E eu indico que vocês façam o mesmo. É bom a gente saber de tudo, né? E usar aquilo do jeito que faz sentido pra gente. Sempre pensando no bem-estar dos nossos filhos, sim, mas adaptando ao que é possível na nossa família. E foi isso que a gente fez. Na maioria dos dias, a Helena não assiste TV durante o dia. Ela fica comigo de manhã, à tarde ela vai para a escola, e à noite é quando nós ficamos juntos, nós três, que o meu marido chega, e algumas noites eu atendo também, eu trabalho, mas a maioria das noites nós passamos juntos. Finais de semana tem um pouco mais de flexibilidade, que a gente costuma ir para casa dos avós. Então lá ela acaba vendo um pouco mais, vendo outros desenhos, vendo outros programas que não foi o que eu escolhi. O primeiro critério para eu escolher um desenho é que ele seja de baixo estímulo. Muito se fala, né, por aí, provavelmente você já ouviu falar sobre isso, o efeito que tem desenhos de alto estímulo no cérebro da criança. Ela causa muito mais vício na televisão, né? Tem uma alta descarga de dopamina no cérebro da criança, e isso que deixa ela muito mais agitada. Então a gente prefere desenhos de baixo estímulo para não agitar muito. Mas outra coisa que não se fala tanto é que todos os desenhos, né? Tudo no mundo, na verdade, carrega símbolos, carregam simbologias, né? E os desenhos, eles não estão livres disso, muito pelo contrário, eles trazem muitas simbologias. E a criança, ela entende o mundo a partir dos símbolos, porque ela ainda está sendo inserida no que é a linguagem. Então ela entende muito mais do que o que a gente fala. Ela entende o que é a representação. Então, quando você fala com uma criança, por mais que você esteja falando não para ela, mas fala, não, filha, não faça isso. Ela não tá entendendo que você tá dizendo não para ela. Para ela entender que algo que ela está fazendo não tá certo, você precisa fazer toda a representação. Fala, não, filha, isso não pode fazer. Porque ela não tá entendendo o que você diz para ela, a criança pequena, né, principalmente.
ela está entendendo a representação do que você está fazendo. E os desenhos nada mais são do que símbolos. Eles têm símbolos em toda parte. Então, por exemplo, o sol representa o calor, um aconchego. A noite pode representar o escuro, o mistério, o horário de descanso. Tudo no nosso mundo vai estar cheio de símbolos e representações. E a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de símbolos que a gente está oferecendo para as nossas crianças. E aí tem duas grandes questões. A gente pode expor eles a símbolos demais, com a repetição de muitos desenhos diferentes, e eles acabarem não conseguindo absorver nenhum deles, causando uma confusão de símbolos e não ajudando a integrar nada. Porque se a gente coloca com repetição alguns desenhos que a gente sabe que tem uma mensagem positiva, esses símbolos que a criança está recebendo, eles serão positivos. Eles vão criar narrativas internas na cabecinha deles que são boas, como valorizando a amizade, valorizando o amor, valorizando o companheirismo, né? O dar e receber, aprendendo a dividir. Essas lições implícitas vão sendo aprendidas pela criança quando a gente consegue oferecer bons símbolos para elas. Mas se a gente oferece símbolos confusos demais, elas não vão aprender o que elas poderiam estar aprendendo com essas simbologias, ou então elas vão aprender algo distorcido, vão estar absorvendo um símbolo distorcido, como por exemplo, o que acontece muito é a naturalização da violência, né? Muitos desenhos têm muito chute e bate e como se fosse algo natural, e no mundo isso não é natural. A gente não pode bater, né? A gente não pode sair dando chute em ninguém. Outro símbolo muito distorcido nos desenhos é a representação do vilão. O vilão é a representação do perigo, do erro, aquilo que precisa ser corrigido ou que precisa ser reparado de alguma maneira. E muitas vezes ele é apresentado como um personagem engraçado, carismático, divertido até. E isso causa uma confusão na criança, porque ela não entende, isso faz ela não entender claramente que aquilo que ele está fazendo é errado. E aí causa uma confusão do que é um símbolo de perigo também, porque isso, o vilão, que na verdade é perigoso, ele também é divertido e é engraçado. E eles ainda não conseguem ter essa compreensão para além dos papéis, né? Eles só estão entendendo os símbolos, eles não estão entendendo aquilo que é dito de fato. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que as nossas crianças estão sendo expostas, principalmente as crianças pequenas. Bem, dito isso, vou dizer quais são os desenhos que a gente assiste aqui em casa. O meu preferido de todos da vida é Bluey. É um desenho excelente, sensível. Ele trata da família, trata de superações, ele conta histórias, ele tem músicas bonitas, músicas clássicas, né? Você pode ver muitas vezes tá tocando um Beethoven, tá tocando um Bach, tá tocando música boa também, que isso aquece a alma, né? Isso é bom pro imaginário, não só pro imaginário da criança, mas também é bom pro desenvolvimento cognitivo, né? E então Bluey de longe é o meu preferido, sempre que possível eu falo, ai filho, vamos assistir Bluey, é que às vezes eles cansam, e é por isso que eu também tenho algumas opções, né, tenho 3 opções, porque de vez em quando também satura, né, então precisa dar uma mescladinha, por mais que Bluey tenha muitos episódios, e eles tratam de temas sensíveis de formas muito leves, assim, eu desconheço outro desenho que seja tão rico em símbolos bons, em alma, em profundidade de mensagem. Se você souber, por favor, me deixe aqui, que eu gostaria muito de conhecer outro. Outro que eu gosto muito é a Luna.
Tem algumas coisinhas na representação da família da aluna que me incomodam um pouco, mas como esse não é o único desenho que ela assiste, não é a única representação de família que ela vai ter também, isso não chega a ser um problema. E eu gosto da Luna porque esses desenhos, eles não têm conflitos entre os personagens, não é aqueles que têm ai mimimi de um contra o outro. Isso eu acho, desenhos que criam essa rivalidade entre as pessoas, eu acho isso muito perigoso. Isso não é bom para as crianças, não é bom pra gente de maneira geral. Ai, novela, desculpa quem gosta de novela, mas convenhamos, novela, essa coisa de ficar muita rivalidade, isso não é bom para a alma de ninguém. Eu evito, eu não gosto desse tipo de desenho. E os desenhos, esses dois que eu citei, o conflito é sempre uma situação. Não tem muito disso, de alguém contra alguém. É uma situação que precisa ser superada e resolvida. E isso sim traz lições válidas. E a Luna é legal porque ela tá sempre querendo saber, descobrir, e a Helena também é uma criança muito curiosa. E eu acho que isso instiga ainda mais essa curiosidade nela. Pode ser que ela não entenda tudo, é claro que não, né? A Luna fala de coisas bem mais científicas que uma criança, a Helena não tem nem 3 anos. Então, mas ela entende do jeitinho dela, ela vai entendendo que a abelha faz o mel, que uma flor vira uma fruta, coisas mais básicas assim, eles vão conseguindo entender. E de vez em quando eu deixo ela ver a Peppa. Não é uma grande escolha minha, mas eu também não vejo nada tão ruim assim. Naquela primeira fase da Peppa, quando já volta, já é aquela coisa de contos da Peppa, que eles são muito curtos, aí eu acho que não é legal. Desenhos, eles precisam ter um começo, meio e fim, também tem essa, porque se a gente muda o estímulo muito rápido, também não tem aprendizado. E esse é um dos motivos pelos quais eu repito esses desenhos. Além de eles terem passado pela minha seleção, é porque a criança só vai aprender se houver repetição. Então, eu dou o tempo dela poder repetir várias vezes o mesmo desenho para ela poder aprender. Eles não vão aprender vendo uma vez só. E vendo várias vezes, ela consegue até imitar algumas brincadeiras. Tem algumas brincadeiras da Bluey, por exemplo, que a gente traz para o nosso dia a dia, que ela repete. Tem um do Chan, que é um bichinho que eles brincam de fazer assim, que é o pai fazendo quá, quá. Ela sozinha conseguiu imitar essa brincadeira e começar a brincar com a gente. E se ela não tivesse tido a oportunidade de ver várias vezes, ela não conseguiria assimilar e poder repetir essas brincadeiras. E olha como é importante a gente escolher bem o que eles estão assistindo, porque eles vão repetir. Crianças pequenas são esponja, eles repetem. Então, a gente tem que saber muito bem o que você está dando para eles assistirem, porque eles vão repetir. E depois eles têm um comportamento que você não reconhece e fala, nossa, da onde que aprendeu isso? Foi na escola, foi com um coleguinha, foi com a fulana? Às vezes foi num desenho e a gente nem sabe. É algo tão sutil pra gente que passa despercebido, mas pra eles não passa. Eles estão recebendo tudo o tempo todo, eles estão completamente abertos, as crianças pequenas, né? Então, os meus critérios principais para escolher um filme, um desenho, são ser baixo de estímulo e os símbolos apresentados nele. E aí eu dou uma analisada se faz sentido de acordo com o que eu acredito, com os valores da nossa família, se não tem símbolos distorcidos, como o exemplo do vilão que eu dei para vocês. Eu sei que pode não ser tão simples assim fazer essa análise, mas dê uma pesquisada, né? O que falam sobre, se você quiser deixar um desenho aqui também, se você tiver alguma dúvida, posso tentar te ajudar. E escolhi ali alguns 2 ou 3 e a repetição. Porque é isso que vai fazer realmente eles aprenderem alguma coisa com o desenho, senão vai ser só distração por distração. E para nós, pelo menos, isso não vale a pena. Já que a gente vai usar,
eu quero usar de um bom jeito. Mas como eu disse no começo, cada um é quem sabe o que faz sentido para si e para sua família. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Comenta aqui também se o que eu falei fez sentido para você. E se você puder compartilhar, eu vou ficar muito grata de você ajudar esse canal a crescer. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!